Boa noite a todos, amigos, irmãos, encarnados, desencarnados, amigos, espectadores do outro lado da tela. É sempre com muita alegria que estamos para conversar, para falar sobre o Evangelho de Jesus, né? E sempre lembrando que o tratamento espiritual é composto disso, da nossa chegada, né? Da confraternização, né? De ouvir a palestra, de tomar passe, de receber a sua água magnetizada. Isto é o tratamento espiritual, né? E depende só de nós, né? Se a gente não tiver a atitude, a ação para isso, nada poderá ser feito por nós e para nós. E para que nós possamos iniciar a palestra de hoje, eu peço a todos que fechem então os olhos, com o pensamento em Jesus, rogando ao Pai Criador as suas bênçãos, ao nosso Mestre Jesus o seu amor e misericórdia, ao nosso anjo de guarda este abraço aconchegante de todos os momentos, de todas as nossas existências. Aos nossos espíritos afins pedimos a compreensão pelo nosso caminhar. Aos mentores desta asa pedimos a permissão para falarmos em nome de Jesus, com o propósito de que aprendamos, compreendamos o que for dito e ouvido, para que possamos praticar no nosso dia a dia. E assim podemos dar por iniciada a nossa palestra desta noite. Graças a Deus. E hoje, meus amigos, sempre, né, eu gosto de falar do que acontece nos últimos dias, né, nos dias que me antecedem a este encontro. E está muito presente nos últimos dias para mim a questão do falar dos outros, do julgamento. Sabe? Então, eu precisei refletir bastante sobre isso e pedir a orientação para falar e ouvir. E foi me trazido, sim, a orientação. No meu Evangelho no lar, inclusive. Do capítulo 10 do Evangelho, diz: bem-aventurados os misericordiosos, mas é uma consideração de Allan Kardec, quando ele diz: não julgueis para não ser julgados, ele estiver sem pecado e atire a primeira pedra. E aí a gente vai lá no início do capítulo para ver qual é a palavra de Jesus nesse momento, né? O que os evangelistas nos trouxeram para que os espíritos viessem comentar. Então nós temos aí, e Mateus disse, e Jesus teria dito assim: se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E daí a gente vai refletir. Será que Deus é injusto, né? Porque não perdoa? Ele perdoa, isso está lá na mensagem de Jesus, né? Na oração que ele ensinou, né? Quando ele diz ao Pai, né? Perdoai as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoarmos aos que nos têm ofendido.
Então, isto era a base. Então, nesta consideração de Ardé, ele diz assim: a ele estiver sem pecados e atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há em dela não necessite para si mesmo. Então, além de eu refletir sobre o não julgar, fui refletir também sobre a indulgência, onde os Espíritos também nos trazem a solicitação de ser indulgente. Consigo também, né? Os Espíritos também falam isso. Sede indulgente com o teu próximo, mas sede indulgente contigo também. Então ele diz assim: ele ensina e não devemos julgar aos outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo que nos desculpamos em nós. Então, se para mim pode ser, para o outro também pode. Se eu posso cometer esta atitude, o outro também pode. Eu não posso julgá-lo por isto, não é? Se eu posso falar mal da vizinha, a vizinha também pode falar mal de mim. Eu não posso julgá-la por isso. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar aquela pessoa, cujos atos criticamos. Esta última maneira, essa conduta, jamais tem desculpas. Se eu critico o outro apenas para desprestigiá-lo, eu não vou ter desculpa. Eu não serei perdoado. Mas se eu criticar para que ele se atente para um ato, uma atitude ruim que ele tenha cometido, ele vai refletir, não fazer mais talvez, aí foi bom, aí tudo bem eu ter julgado. Percebe? Vocês entendem isto? O primeiro, dos motivos, é esse de reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever. Olha, gente, isso é importante, porque muitas vezes a gente vê alguém praticando uma atitude e não é tão boa, tão legal, e a gente não fala nada. Nunca me fez nada, não fez nada para mim, não atingiu a mim, então não vou falar. Não, talvez ela precise ouvir, talvez ela mesma não está se percebendo daquela atitude. Então, quando Kardec diz isso, olha, torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem. E porque sem ele, o mal jamais seria reprimido na sociedade. Então, esse motivo de julgar o outro para que seja extirpado um mal, isso é louvável. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas, dizer, e a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que pratica a censura.
Então eu preciso sempre ter o meu espelho na frente, eu preciso estar sempre me olhando primeiro. Mas, gente, isso é desde as mínimas coisas. Desde as mínimas coisas. Hoje a gente fala muito no preconceito, no racismo, vários tipos de preconceito. Isso não pode, aquilo não pode. Não pode falar, não pode recriminar. Mas não é isso só, são pequenas coisas. E nós devemos estar sempre olhando no espelho assim. Até a tinta do cabelo, eu falei para minha amiga outro dia, deixa o cabelo, não pinta mais o cabelo. Eu tenho que olhar para mim primeiro. E ele continua assim. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito da repressão. A consciência íntima recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária a ele investido de algum poder, viola as leis e os princípios e está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus. Aí eu também fui buscar o que é julgamento. E essa palavra julgamento? E aí ela vem do latim e vem de judica, né? Judicare. E diz assim, e julgar é decidir, é dar uma sentença. No sentido, sabe, estrito senso é isto. É decidir, é dar uma sentença. Ela pode até ser amenizada, quando a gente diz que ela pode ser uma emissão de uma opinião. Você supor alguma coisa sobre alguém, né? Ou, como ele diz, olha, formar um conceito sobre alguém. Mas eu já achei que isso foi uma saída, sabe, estratégica, porque julgamento é julgamento. É julgar, é dar sentença e ponto. Então, para isso nós devemos ficar mais atentos. Hoje nós estamos numa quinta-feira e antecede a Páscoa. A Páscoa cristã, não é? E a Páscoa já existe, gente, há quase 4.000 anos. Né? A primeira Páscoa, inclusive, já foi celebrada por Moisés, né? Aquela última praga do Egito, que era a condenação dos primogênitos, né? E Moisés fez: sacrifique o seu carneiro, tinja a sua porta com o sangue do carneiro, para que o espírito não leve o seu primogênito. E no dia seguinte, tendo passado essa praga, os que não foram atingidos, então Moisés autorizou e comessem o carneiro, reunidos. Então, esta foi a primeira Páscoa. Daí para frente, que Moisés foi para o deserto com os hebreus e tal, também deviam comemorar alguma coisa, celebrar alguma coisa. O fato é, e os judeus celebram a Páscoa há quase 4.000 anos, lembrando dessa passagem dos hebreus pelo deserto, quando saíram do Egito, né? Então, eles
se reúnem, acendem velas, eles rezam, eles comem comidas características, raízes amargas. Eles fazem uma pasta assim com maçã para lembrar, eles comeram no deserto. Para lembrar naquela comida que tem maçã, ela parece que tem areia. Eu já participei de uma Páscoa judaica. Parece areia. Então você come aquilo, né? Tem um peixe, uma truta também, eles comem misturada com outro peixe, eles fazem um bolo assim daquele peixe e cozinham como se fosse uma sopa, mas tem sabor. É para você lembrar os seus ancestrais, para ver o que eles passaram no deserto. Essa é a celebração da Páscoa. E sempre agradecendo por terem voltado para a Terra Prometida. Então, Páscoa, Pesach, é passagem. E nós estamos hoje numa quinta-feira, e se voltarmos à memória, vamos lembrar que neste momento Jesus estava sendo julgado. Eu queria falar um pouco desse julgamento também. E quem me trouxe orientação para falar sobre esse julgamento foi o nosso amigo Edgar Armon, neste livro, O Redentor. E ele diz assim, o julgamento de Pilatos. Vamos prestar atenção aqui, olha. No relatório sobre Jesus, feito a Pilatos por seus agentes, era posta em evidência a qualidade de Messias nacional que Jesus tinha. Mas como Pilatos ignorava a significação desse termo, explicaram para ele esse título era religioso para um herói nacional judeu, destinado a libertar o país da invasão estrangeira. Então, Pilatos não conhecia a cultura, não é? Então ele falou, mas o que é isso? Por que ele? Porque ele é considerado um Messias. Tá? E que é o Messias aí? Messias é isto. Então falaram para ele que era isto. Por isso, naquela manhã, ao lhe trazerem o rabino, Jesus, né? Escoltado e de mãos amarradas para o julgamento, ele imaginava muito claramente esta situação. É um conspirador contra Roma. Veja, Pilatos imaginava, ele nem conhecia. Eu estou lendo o livro para que as minhas impressões pessoais não deturpem. O julgamento deu-se no pretório e era uma plataforma elevada do pátio aberto no interior do palácio de Herodes, onde se hospedava Pilatos. Mas tendo corrido já a notícia de que Barrabás, conspirador e salteador, seria julgado naquela mesma manhã, junto com o rabino de Nazaré, uma multidão foi chamada, foi composta, em sua maioria por partidários de Barrabás. A gente até lembra alguma coisa atual, assim, né? A escolta trouxe em primeiro lugar o conspirador, Barrabás. Um homem hercúleo, atarrado, feroz, cabeludo,
olha o preconceito, né? O cabeludo. E cuja enorme cabeça pendia para o lado. Ao entrar, empurrado, um rito de ódio repuxava-lhe a boca do lado esquerdo. Quando parou na frente de Pilatos, leram a denúncia, era a seguinte: chefia de bando armado, ataque a viajantes a estradas e a asas ricas para roubar, reunião de armas proibidas e de gente para realizar um levante popular contra os romanos naquela Páscoa. Pilatos não teve dúvida e proclamou: açoite e cruz. E quando vinham os guardas trazendo o outro preso, Jesus, um escravo ajoelhou-se perante a Pilatos e entregou-lhe um bilhete da sua esposa Cláudia Prócula, enteada de Tibério, intercedendo a favor de Jesus. O bilhete dizia: não ergas a mão contra o homem justo. Ela era judia. Pilatos examinou o preso parado à sua frente em silêncio e mandou lerem a denúncia. E a denúncia foi esta: chefe espiritual do levante organizado por Barrabás. Olha isso. No caso de êxito do levante, ele assumiria o poder nacional como rei e Messias. Aí Pilatos olha para Jesus e diz: ah, és então o rei dos judeus? E Jesus diz: tu o dizes. Nos degraus de uma escadaria ali fronteira, estavam de pé o velho Hanã, que era promotor do Sinédrio, e outros assistentes diretos do sumo sacerdote. E mais além, atrás das grades do portão, a multidão formava uma aderência a Barrabás. De que acusais este homem? Perguntou Pilatos, dirigindo-se a estes mensageiros do templo. E um deles falou: ele blasfemou contra Deus. Ele fica alvoroçando o povo, incitando a revolta, desde a Galileia, por toda a nação. Aí falou assim, o Pilatos falou para Jesus: você vê do que estão te acusando? Você nada tem a dizer em sua defesa? Mas Jesus guardou silêncio e permanecia imóvel, de olhos baixos. A esta altura, não só pelo que tinha ouvido ali, como pelo pedido de sua esposa, Pilatos já havia percebido e estava enganado em relação ao preso. E seu objetivo passou a ser então dar-lhe um castigo severo, mantendo-lhe preso durante as festas da Páscoa e depois soltá-lo. E disse assim: não encontro culpa neste homem. Mas, lembrando a vocês que é seu costume soltar um preso em cada Páscoa, Pilatos então voltou-se para os assistentes e declarou: em homenagem à sua festa, quem vocês desejam colocar em liberdade?
Barrabás ou o vosso rei? E o velho Hanã, para ainda mais insuflar naquela população, dirigiu-se à multidão dizendo: ele se intitula de Messias. Se de fato fosse, teria poder para libertar-se a si mesmo. Deixemo-lo entregue ao seu próprio poder. E aí começou: libertai Barrabás. E aí a gente lembra, né? E a multidão começou a gritar. E Pilatos, indeciso, ainda perguntou: querem que eu faça isso mesmo, então, com o vosso rei? E Hanã de novo interveio, incisivo e maldoso. Ele não é nosso rei, ele é um impostor, nosso rei é César. Crucificai-o. Se não tivesse tido essa frase, nosso rei é César, talvez Pilatos tivesse pensado mais um pouco. Eu penso, né? Mas quando falou nosso rei é César, ele falou: bom, se eu não condenar esse homem, eu vou estar falando que César não é todo poderoso. Então, ele diz assim: e Pilatos, percebendo o perigo dessa situação, lavou as mãos numa bacia de água à vista de todos e determinou fosse preso, levado, açoitado e depois crucificado como rei dos judeus. Porque esse, pelo que se via, era o único motivo e poderia justificar a sua condenação. Por que eu quis falar mais uma vez sobre isso? É um julgamento errado. Dá até emoção agora, né? Um julgamento errado. No ardor, né, daquela gente toda gritando, e era Páscoa, e a mulher tinha mandado um bilhete, né? Hoje a gente fica pensando, se ele tivesse falado, espera até amanhã, né, para eu decidir, né? Mas tudo tem que ser como é. Assim estava escrito, assim estava profetizado, assim foi cumprido. Mas eu estou chamando isso só a atenção para a reflexão de um julgamento errado que a gente faz. E a gente já viu isso aí na nossa sociedade também. Nesse caso de escolas que são apontadas, né, como a gente já conhece, lembra, e depois vão apurar e ver que não era verdadeiro aquelas denúncias, mas aquelas pessoas já estão condenadas. Então, julgamento é isto, é dar a sentença. Para mim ficou mais claro agora, quando diz não julgar, para mim agora fica mais claro. Porque se eu julgar, eu estou condenando, eu estou dando uma sentença. Aquela pessoa não é aquilo que eu estou pensando, mas eu estou dando aquela sentença. E para isso não tenho desculpa. Ainda se eu julgar, porque ela está cometendo um ato e tal, e eu for conversar com ela em secreto, né, e falar, olha, isso assim é diferente. Mas se eu simplesmente julgar, eu vou estar dando uma sentença. Para mim ficou claro isto, e eu convido a vocês, todos aí, todos, quantos destes nossos amigos invisíveis, nossos irmãos afins, esses espíritos afins que nos acompanham e muitas vezes nos perseguem, quantas vezes nós o teremos julgados indevidamente,
Por isso somos hoje obsidiados, perseguidos. Então, nas minhas preces eu também peço isso, sabe? Eu converso com eles. E eu digo, vocês que estão deste outro lado da vida, e tudo vem, tudo sabem. Sabe, eu posso ter cometido em anos, eu daí não posso hoje saber. Então me perdoem por qualquer erro eu tenha cometido, pelas injustiças eu tenha cometido. E eu daí também os perdoo por todas as ofensas e por todas as injustiças. Então hoje nós podíamos refletir sobre isso. Julgamentos. O nosso mestre, né? O nosso modelo, o nosso guia, né? Passou por tudo isso por um julgamento errôneo. Mas era assim, estava escrito assim. Então, meus amigos, eu estou aí para desejar a todos uma feliz Páscoa. E esta Páscoa, sabe, esta Páscoa onde a gente possa sintonizar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, agradecer por tudo que eles fizeram para que nós estivéssemos hoje aí, por todas as agruras que eles passaram, não é? Para nos dar esta condição de estarmos aí hoje. Vamos fazer esta passagem, esta Páscoa, né? Vamos celebrar, não o sacrifício, a morte de Jesus, mas a passagem dele pelo planeta, a passagem dele pelas nossas vidas. Quantos de nós talvez estivéssemos lá nesta noite, no dia de amanhã, gritando Barrabás? É o meu convite para que a gente reflita sobre isto e tenhamos uma boa e feliz Páscoa. Vamos fazer nossa prece em agradecimento a Jesus. Por todos os ensinamentos, por todas as bênçãos que tem nos trazido. Pela condição de compreendermos cada dia um pouco mais das suas palavras, da sua orientação. É difícil ser cristão, mas, Senhor, cada dia eu dou um passo, meio passo, mas este é o meu compromisso. E onde eu peço ao anjo de guarda e me ampare e não me deixe sair do caminho. E o nosso Mestre Jesus receba de nós hoje, não nos traga, mas receba de nós toda a nossa vibração de amor, de alegria, de gratidão, por ter se dedicado tantos anos, séculos, para que aí pudesse chegar e nos dar exemplos vívidos, exemplos diários de amor, de caridade, de fraternidade. Então, ofereçamos a Jesus nesta Páscoa as nossas vibrações de amor e de eterna gratidão. Assim seja. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Obrigada.